E o portal Doctor TV começa agora com uma entrevista muito importante para você, mulher, para você, família, para os casais. O tema é infertilidade. Nós conversamos com o Dr. Thomas Gabriel a respeito desse assunto. Obrigada, doutor, Obrigado pela você, sua presença aqui no nosso canal. E eu gostaria que o senhor falasse uma definição da infertilidade hoje, como é que está presente na vida da população brasileira e dos casais. Então vamos entender o seguinte, que a infertilidade hoje é uma doença, tá? Tem um CID, né, um Código Internacional de Doença, e ele é definido como um casal que tem uma vida íntima e ao longo de um ano essa gravidez não acontece. Então ela é muito comum, acomete 10 a 15% da população em idade reprodutiva e infelizmente a tendência cada vez mais é aumentar. Eu não tenho dúvida que é realmente um problema quando um casal que tem aí o desejo dos seus filhos, da procriação, e de repente vem a descoberta da infertilidade. Mas quais são as principais causas, doutor? Então, tem várias estatísticas, tá? Então, a gente pode enxergar uma delas que fala assim, por exemplo, o homem é responsável por 30%, a mulher 40%, homem mais a mulher 30%. Uma outra forma de se encarar o problema é que o homem é responsável por 40%, a mulher 40% e aproximadamente 20% a gente vai chamar de infertilidade sem causa aparente, ISCA, né? É uma maneira elegante de dizer não sei. Então a medicina está cheia dos não seis, e esse é o nome bonito que a gente dá para a nossa incompetência de fazer o diagnóstico. Mas uma causa importante é o retardo na busca da gravidez. Então a gente vê que a mulher moderna hoje quer fazer faculdade, emprego, MBA, pós, cursos mais diversos, e ela vai buscar a fertilidade não raramente depois dos 35 anos. Só que existe um fenômeno fisiológico que as mulheres, as pessoas de uma forma geral desconhecem. Elas nascem com uma quantidade fixa de óvulos e ao longo da vida esse número ele vai baixando. É uma torneira que está aberta e não fecha mais. E não tem nenhum remedinho que vai fazer a torneira fechar. Não bastasse isso, com 35 anos, em média, essa torneira se abre. Então eu perco mais o quê? Minha vazão aumenta e eu perco mais óvulos. Tá? Então, isso é um aspecto. Não bastasse isso, a partir dos 30 anos, aumenta a proporção de óvulos de má qualidade. Ou seja, qual que é o preço que a mulher paga por demorar para engravidar? Diminui a quantidade de óvulos e diminui a qualidade dos óvulos. E esse binômio, ele é cada vez mais, ele é mais importante, ele é mais expressivo, quanto mais distante eu estou dos meus 35 anos. Eu queria fazer uma pergunta que eu sei que você que está em casa deve estar querendo fazer. A exposição aos contraceptivos ao longo da vida, depois de chegar aí com seus 35 anos, sempre com contraceptivo e de repente quero parar, quero engravidar. Isso é um problema, é um fator que pode contraceptivo atrapalhar? não é um problema, tá certo? E única coisa uma coisa que eu recomendo é que assim, tem esse processo de perda de folículos. Diferente do homem, que produz espermatozoide 24 horas por dia, a mulher está nesse processo de perda constante e irreversível. Só que umas mulheres começam a vida com um nível a mais de folículos e umas começam a vida com um nível a menos de folículos. Na medida que ela usa o anticoncepcional, ela menstrua certinho, então ela acha que a vida dela está tudo ok. E de fato está, só que na medida que ela usa anticoncepcional, ela não é assim, ela está assim. Então, eventualmente, o uso do anticoncepcional pode mascarar uma condição de que ela já tenha comprometimento da quantidade que eu vou chamar de reserva ovariana. Então é interessante para aquelas pacientes que vão entrar num regime de contracepção de longa data, que se faça uma avaliação prévia de como é que está o nível de água na caixa d'água, como é que está o nível do patrimônio folicular.
Então eu tenho alguns exames específicos que conseguem determinar isso com uma certa razoabilidade, porque muitas vezes, e eu já peguei muitos casos assim, ela usa anticoncepcional, acha que está tudo bem, ela casa, bom, agora ainda não é hora de ter meus filhos. Aguarda mais um pouco. Dá mais um tempo, e aí, de repente, ela suspende porque quer ter seus filhos, e aí você vai ver que essa gravidez não acontece, ou em algumas pacientes ela já está numa condição de uma menopausa precoce. Nossa, Que não é causado sério? pelo anticoncepcional. O anticoncepcional apenas mascarou Sim. o status dela. Sim. Mas existe uma idade ideal para se pensar na maternidade? Quer dizer, o senhor entende isso assim, olha, o ideal é 30 O anos. ideal é até seus 32, 33 anos, dos 25 aos 35 anos, 35 eu falei bobagem, dos 25 aos seus 32 anos, acho que é um momento bom para a mulher poder estar engravidando, porque ela está num momento biológico bom, ela já consegue ter uma maturidade de poder encarar uma gravidez. Então, até seus 25 aos 32 anos É um período saudável. Saudável. Começar a passar disso, já começa a ficar um pouco mais temeroso. Passar dos 35 anos, eu acho totalmente não recomendável. Bom, é natural que nesse assunto que a gente puxa um tema muito longo, muito importante, mas normalmente quando se pensa em fertilidade, quando o casal não consegue sucesso na gravidez, sempre se observa a mulher, a condição da mulher. Vamos falar um pouquinho dos homens, doutor? O homem é responsável nada mais, nada menos que 50% das causas de infertilidade. E a pesquisa do homem é muito simples. Basta um único espermograma. Quer dizer, a gente judia da mulher, pede uma série de exames, alguns exames até, de certa forma, desconfortáveis, e o homem, mal e mal, vai fazer um espermograma. E às vezes não vai, né? Às vezes a mulher fica, vai. Mas é porque também o homem tem menos hábitos, né? Na direção desses exames todos, né, doutor? O que o senhor acha? Mas eu acho que ele precisa participar. Acho que a infertilidade é um problema do casal. Não é dela, é do casal. Então, ele tem que participar, ele tem que ser proativo, ele tem que fazer o exame, que é simples, é tranquilo, ele faz de uma forma bem fácil, e você, num exame simples, você já tem um resultado, você já tira 50% das causas da infertilidade. Pois é, isso que eu ia... Então, gente, olha só, eu acho que preliminarmente, segundo o doutor, é importante que já se verifique a situação do casal, no casal, do homem em relação à fertilidade, porque aí se pode fazer um foco mais adequado na mulher. E uma coisa que é importante, assim, da mesma forma que os casais planejam seu futuro financeiro, seu futuro disso, daquilo, profissional, tem que planejar o futuro reprodutivo. E se de repente o casal tem como proposta engravidar lá para frente me refiro após os 35 anos, quando aquele binômio já começa a ter um peso muito relevante. E o projeto de vida de filhos é lá para frente, eles têm que pensar na preservação da fertilidade, tem que pensar em congelar óvulos. Isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade, eu posso com muita tranquilidade, segurança, congelar óvulos. E utilizar esses óvulos que eu congelei com os meus 25, 30, 32 anos, utilizar esses ovos lá para frente, quando o projeto de vida do casal permitir. Para você ter uma ideia, aproximadamente, se uma mulher congela algo do tipo 16 óvulos, a chance numa fertilização in vitro de ela ter pelo menos um filho em casa é da ordem de 85%. Então, eu acho que é uma coisa totalmente factível. E que deve ser planejada, né? Pelo casal. Tudo tem que ser planejado. É verdade, é verdade. Eu acho que é o que o doutor falou. Eu acho que o casal tem que estar junto, unido, na direção sobre uma boa orientação. Preparar esse futuro, a qualidade de vida em relação ao embrião e a esse filho e essa família que está se formando, né? Acima de tudo, essa família. Uma pergunta que eu gostaria de saber, e acho que as pessoas também de casa, existe uma idade ideal, limite para o homem? Porque a gente escuta falar que prazo de validade é só para a mulher, né, doutor? Bom, 60 anos é uma idade que preocupa para o homem, mas mais do que a idade nua e crua, o fator masculino cada vez mais
ele está presente, né? O sêmen masculino, o espermograma do homem, cada vez mais está se mostrando pior ao longo das últimas décadas. Então eu acho importante o homem fazer a sua rotina urológica, ter uma ideia de como é que está seu parâmetro seminal, porque afinal de contas, aquele exame, o espermograma que você pega e olha, ele representa um lote de material produzido pelo homem aproximadamente há uns 85 dias atrás. Então, o material do homem não é um movimento uniforme, uma hora está melhor, uma hora está pior, então ele oscila muito. Então é importante a gente ter uma ideia do parâmetro seminal do homem, porque muitas vezes você vai constatar pessoas que não têm histórico de nada, sempre saudáveis, mas têm um sêmen alterado. Às vezes você consegue fazer um diagnóstico de uma varicocele, eventualmente ele tem um histórico de alguma cirurgia, de uma criptorquidia que possa justificar um sêmen alterado. Só que na maior parte das vezes ele não tem história de nada, mas já tem algum problema seminal. Olha, que beleza, né, conversar com o doutor a respeito desse assunto, sem dúvida nenhuma, um especialista em infertilidade. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente sempre, no Portal Doctor TV. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Portal Doctor TV. O coronavírus está mudando um pouco o comportamento. Tenho atendido muitos casos desde o começo da pandemia. Eu não fiz a quarentena, eu continuei atendendo todos os dias no consultório e acabei tendo uma experiência muito grande no atendimento deste tipo de paciente, que é o paciente de consultório ambulatorial, né? E eu não via tantas crianças com coronavírus e agora começamos a ver. Então, eu vou ensinar para vocês aqui agora um método que eu criei para fazer um teste de olfato nas crianças, porque a perda do olfato é uma característica muito forte do coronavírus. Mas como você vai descobrir isso numa criança pequena? Então, numa criança de 4, 5 ou 6 anos, como que você vai fazer um teste de olfato em uma criança pequena? Então, eu vou ensinar isso para vocês agora. Primeira coisa, nunca falar para a criança, ela não pode desconfiar que você vai estar fazendo um teste, ok? Então, nós vamos fazer aquilo que a criança gosta. O que a criança gosta? Brincadeira. Então, vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira começa com o que é o que é. Então, vamos lá. Você vai pegar, esconder alguma coisa atrás de você e você vai falar assim, o que é o que é? Tem na minha mão um bichinho que faz au, 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 au. Ok, o que é o que é? Um cachorrinho. Legal, a criança acertou. Vamos lá, mais uma. O que é o que é? Tá na minha mão aqui. Faz assim, é um bicho que faz mu. Ok. Uma vaquinha. Ah, legal. Muito bem. Essa é a primeira parte. Aí você vai fazer o que é, dando na mão da criança um objeto. Aí você vai pegar uma bolinha, vai falar para a criança, fecha os olhos, não abre o olho, pega isso aqui e me fala o que é. O que é o que é? Aí a criança de olho fechado vai pegar e vai falar, uma bolinha. Certo. Agora, muito bem, vamos continuar a brincadeira. Você vai de olho fechado, sentir o cheiro disso aqui e vai me dizer o que é. Aí você põe um cheiro de café, um cheiro de um perfuminho, um cheiro de coisas que a criança sabe. Por exemplo, pega uma casca de laranja, espreme assim a casca de laranja para a criança cheirar. É claro que às vezes ela vai acertar, às vezes não, mas se ela falar, não estou sentindo nada, aí você desconfia. Se a criança sentir o cheiro e acertar, ótimo. Se ela não acertar, eu sugiro que consulte um médico. Esse é um método para que a gente possa, então,
testar o olfato em crianças, porque vou falar novamente, o coronavírus tem como uma característica a perda súbita do olfato e também do paladar. Testar paladar em criança é um pouco mais difícil, é uma outra forma de fazer, mas esse método do teste de olfato a gente consegue pelo menos uma forma de se direcionar se vai ao médico ou não. Ok? Então, teste de olfato, uma brincadeira. Não falar para a criança que é um teste. Primeiro um objeto atrás, ela tem que descobrir o que é o que é. Depois, de olho fechado, ela vai pegar o objeto. Depois, de olho fechado, ela vai sentir o cheiro de algumas coisas. E assim a gente vai conseguir, então, detectar. Mais uma vez vou dizer, não subestimem o coronavírus. Infelizmente, eu tenho visto mais em crianças. Esse é o método do Dr. Jamal para a detecção do olfato de criança, método do Dr. Jamal para teste de olfato em crianças.